Era junho, o mês de junho deste ano de 2022. Eu fiquei sabendo através da imprensa, da grande mídia, não somente eu, mas muita gente ficou sabendo de uma ocorrência muito triste, trágica, que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas exatamente no bairro do Flamengo. Uma situação em que duas mulheres foram encontradas carbonizadas, os corpos carbonizados. Descobriu-se, através de uma perícia feita pela polícia, que aquelas mulheres elas haviam sido assassinadas. E aí os criminosos, para tentar ocultar o crime, incendiaram o apartamento para poder queimar literalmente com todas as provas, inclusive com os corpos que ali estavam. Isso, repito, aconteceu neste ano de 2022, no mês de junho. No intervalo de um pouco mais de 3 meses, um outro fato. Este foi o primeiro que me chamou a atenção, que eu acompanhei de longe. Um outro fato que nem se compara, é um fato, uma ocorrência muito banal, que aconteceu recentemente. Eu estava a caminho do trabalho e ao meu lado parou um carro de luxo. E aquele carro era tão bonito que me chamou a atenção. Eu fui reparar no carro e reparei na pessoa que estava dirigindo aquele carro. Isso também me chamou muito a atenção. Duas ocorrências, duas situações totalmente distintas, sem nenhuma relação entre uma e outra, um período de tempo longo, de pouco mais de 3 meses, conforme eu falei, mas são duas ocorrências que me chamaram a atenção por causa de um fato muito particular e que diz respeito muito mais a mim mesmo do que as pessoas que ali estavam envolvidas em cada um destes fatos. E você vai me entender melhor no decorrer deste vídeo, à medida em que eu for esclarecendo para você. Bem, a ocorrência número 1, eu não quero aqui me deter nos detalhes sórdidos do crime que aconteceu, de tudo que envolveu aquela tragédia, que teve grande repercussão na mídia e ficou conhecida país afora e fora do Brasil também. Bem, né, nesta primeira ocorrência, eu fiquei acompanhando a princípio, ouvindo pelo rádio e li algumas manchetes pela internet, em jornais na internet. Até que, alguns dias depois, praticamente mais de uma semana, e algo me chamou a atenção que eu não tinha ainda visto. Quando finalmente eu fui ver a fotografia das duas mulheres que foram vitimadas. E ali eu tive um outro choque, mas um choque comigo mesmo, porque eu descobri ali que tanto patroa quanto empregada, porque era patroa e empregada envolvidas, as duas foram vítimas, a dona do apartamento e a sua empregada. Ambas eram brancas. Sim, ambas eram brancas. Por quê? Eu, na minha consciência, ou na minha falta de consciência, não sei dizer, eu havia pintado um quadro mental em que, para mim, sinceramente, para mim, aquela empregada que morreu carbonizada junto com a sua patroa, ou que foi carbonizada porque ela já estava morta, na minha cabeça eu tinha por convicção, não me pergunte de onde eu tirei tal convicção, eu tinha a convicção de que aquela mulher era negra. E quando eu vi a foto e vi que era uma mulher tão branca quanto a sua própria patroa, eu fiquei assustado. Não pelo fato dela ser branca em si, porque não há nada de incomum nisso, mas eu fiquei realmente espantado com a minha concepção, a minha pré-concepção, o meu preconceito, em que eu já desenhei na minha cabeça que a empregada, por ser empregada, automaticamente era negra. Ninguém falou nada, ninguém deu nenhuma descrição da vítima, e eu já tinha pré-julgado que era uma negra. Quando vi que não era, fiquei muito espantado. O segundo caso, que não tem uma relação, mas que me chamou a atenção,
que aí eu liguei os dois fatos. Quando um carro de luxo parou ao meu lado, a caminho do meu trabalho, o carro me chamou a atenção, que eu fui reparar no carro e reparei em quem estava dirigindo. E era uma mulher negra. E isso também me espantou bastante. Eu reagi de uma forma muito estranha, espantado, como se na minha cabeça eu imaginasse que aquela mulher talvez não deveria estar ali. Não que eu não quisesse, não que eu não desejasse, mas na minha cabeça era como se aquilo fosse algo muito estranho. Algo na minha cabeça também me dizia, mesmo que inconscientemente, que aquela era uma cena incomum, uma cena espantosa. E aí eu comecei a pensar bem, não nas situações em si, porque elas são situações que acontecem com pessoas, pode acontecer com qualquer pessoa, tanto a tragédia, tanto uma pessoa dirigindo um carro de luxo, mas porque eu, o Rogério, ao me deparar com aquelas cenas da foto da vítima, ao me deparar com aquela situação de uma mulher negra dirigindo um carro de luxo de alto padrão, eu fico daquele jeito, porque eu internamente me senti como que espetado por dentro, como se alguma coisa estivesse ali fora do lugar. E olha, você que não me conhece muito bem, ou não me conhece de forma alguma, eu vou falar muito brevemente qual é o meu perfil, a minha característica. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu me intitulo como de centro-esquerda, uma pessoa que tem uma visão política à esquerda. Eu sou da chamada ala progressista. Eu sou uma pessoa irreligiosa, ou seja, uma pessoa que a princípio não tem nenhum preconceito racial. Eu sou uma pessoa que posso me considerar e sou considerado como uma pessoa desconstruída em relação a muitos preconceitos sociais. Eu fui casado com uma mulher negra durante vários anos e cujo casamento só veio ao fim porque ela infelizmente veio a óbito, ela teve um problema de saúde, faleceu. Eu fiquei viúvo, mas era uma mulher que eu amava muito, negra, e não tinha problema nenhum com isso. Eu sou filho de negro, meu pai, meu falecido pai, era descendente de africanos, baiano, descendente de africanos. Enfim, a negritude permeia toda a minha existência, a minha vida. Eu fui criado no meio de gente negra, eu cresci com gente negra, conforme eu falei, eu casei com uma mulher negra, eu tenho irmãs que são negras também. E aí você começa a perceber a que ponto uma pessoa pode chegar dentro de um contexto, a que ponto nós podemos chegar baseados na nossa estrutura social, na educação, na nossa cultura. Porque imagina, eu que não sou da ala conservadora, não sou um conservador, não sou um religioso, eu não sou uma pessoa que possa se dizer que seja um branco, eu sou caracterizado como pardo, inclusive, de acordo com estatísticas, com estudos. E, no entanto, imagine, mesmo todo esse perfil, na situação, meu histórico, com todo o meu background, com tudo aquilo que eu aprendi, com a minha bagagem, eu ainda assim, ao me deparar com situações como estas que eu citei, eu ainda senti aquele impacto. E aí eu quero chamar também a sua atenção, não apenas para a minha pessoa, estou me colocando no centro aqui, na verdade, como um exemplo vivo, um tanto quanto envergonhado, posso dizer para você, porque é uma coisa muito incômoda, mas que deve ser colocado na mesa, deve ser debatido, deve ser discutido, deve ser tratada às claras. Então, eu me coloquei no centro da discussão aqui para exemplificar uma situação que é muito real, para chamar a atenção para algo que se chama racismo estrutural. Temos ouvido falar com frequência nos últimos anos sobre esse tal de racismo estrutural. A gente ouve falar e acaba ouvindo tanto que corre o risco de banalizar o assunto. E aí chega um ponto em que você ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro, mas não paramos para pensar muito bem, para raciocinar, para refletir, para ponderar tudo o que envolve a questão. Porque quando se fala em racismo estrutural,
Eu, lá no início, na minha ignorância, que ainda sou bastante, mas eu estou lutando contra isso, eu, no primeiro momento, o que me veio à cabeça, quando se falou em racismo estrutural, quando eu ouvi pela primeira vez, era como algo institucionalizado. Mas que não, na verdade, não precisa nem ser isso. Porque o racismo no nosso país, você pode perceber que ele de fato não é institucionalizado, não é um instituto social. Não é, mas embora não seja institucionalizado, no entanto, ele é estrutural, porque está na base, na estrutura da nossa sociedade. Então, quando se fala em racismo estrutural, é por esses motivos que eu estou citando agora para você, entre eles, eu. O que eu passei, o que eu vivi, o que eu senti. Por quê? Porque o racismo estrutural, na verdade, ele não é considerado como uma patologia. Você não tem uma patologia, não é um racismo patológico. É um racismo que mesmo aquele que tem uma consciência, uma pessoa que é desconstruída, que pelo menos tenta se livrar dos seus preconceitos, mesmo tendo um histórico de negritude, conforme é o meu caso, ainda assim, por causa dessa estrutura social montada que nós temos, você acaba incorrendo no racismo, muitas vezes sem perceber, porque é algo que acaba sendo introjetado em você, está incubado. Esse é o racismo estrutural. E a gente precisa também, na verdade, quando fala em racismo estrutural, não é apenas olhar para o governo, seja qual for, não olhar apenas para o lado de fora, para quem está à nossa esquerda ou direita, não importa, para quem está à nossa volta, mas olhar também e principalmente para dentro de nós mesmos. Já que ele é estrutural, está na base, na estrutura desta sociedade da qual fazemos parte, de onde nós viemos e onde nós estamos, onde nos formamos. Será que isso também não tem afetado a todos nós? Não tem afetado a mim, não tem afetado a você que me assiste agora? Não seria mais do que um momento de olhar para dentro, não seria mais do que a hora de olhar para dentro e começar a perceber até que ponto isso tem nos afetado, até onde isso tem nos contaminado? A verdade é essa. Eu quero que você fique com essa reflexão hoje, que você pense muito bem. Ao pensar racismo, ao abordar racismo, ao falar sobre, será que não é necessário também, ao fazer isso, olhar para nós mesmos? Até mesmo você, que assim como eu, tenha talvez um histórico de negritude, um convívio até pacífico, saudável, produtivo, harmônico, será que até mesmo você não tem se contaminado com isso, assim como eu, num dado momento, eu percebi que estava começando a me contaminar também? Porque isso é muito sério. Enquanto nós olharmos somente para fora, a gente não vai ter condições de encarar nossos próprios monstros. Aquilo que está conosco, aquilo que dorme conosco e que nós precisamos combater também, sim. Não é somente o outro, não. Eu sou o Rogério Lázaro, o canal é o Mais Que Palavras. Apesar e acima de tudo, eu desejo paz para todos.